Machado, deixa eu só conferir aqui quem é que está junto conosco nessa matéria, lá da Rede Gaúcha Sat, que estavam nos trazendo a palavra, o contato com o senhor governador, né? Temos o Daniel Escola e a Rosane de Oliveira, que estão nessa matéria. Vamos então com a Rede Gaúcha Sat, Daniel Escola e Rosane de Oliveira, e a palavra do governador. Governador Eduardo Leite, bom dia. Muito bom dia, Escola, bom dia, Rosane, aos bom ouvintes. Dia. É um dia histórico, né, para todos nós, vamos dizer assim, um conjunto de dias históricos, porque ontem a vacinação se iniciando, a aprovação, e agora no Rio Grande do Sul, ainda hoje, com a distribuição sendo feita aos estados. Eu acabo de sair aqui das câmaras frias em que estão as vacinas, acompanhamos a distribuição, e em seguida elas embarcam nos aviões da Força Aérea Brasileira e deverão chegar no estado do Rio Grande do Sul ainda nesta tarde, para iniciarmos a imunização no final do dia de hoje. Vamos localizar bem onde o senhor está agora. Localiza o nosso ouvinte. O senhor está em Guarulhos, participou há pouco de uma cerimônia. Exatamente, no aeroporto de Guarulhos, onde num centro logístico em que estão diversas vacinas, o que o Ministério da Saúde utiliza para as distribuições de vacinas. Então, daqueles grandes pavilhões, né, logísticos em que estão cheios de caixas e empilhadas para o pessoal se localizar, saindo agora deste terminal logístico, indo para a base aérea em que os aviões estão à disposição, a Força Aérea, aqui do aeroporto de Guarulhos, para seguirem para os estados. Todos os estados brasileiros receberão ainda hoje as suas doses correspondentes dessa primeira leva, desses 6 milhões de doses da Coronavac, né? Já há outros 4 milhões de doses fabricadas no Brasil, mas é um outro processo de aprovação, porque há, segundo a própria Anvisa, uma diferença de processo de fabricação para ser liberado, mas a gente aguarda que dentro de 10 dias talvez seja liberado essa parte feita no Brasil, e também aguardamos que comece a chegar no Brasil as fabricadas na Índia, aquelas 2 milhões de doses, e também cheguem no Brasil os insumos, o IFA, né, que é o ingrediente aí para a fabricação da vacina da AstraZeneca Oxford pela Fiocruz, que deverá fabricar essa outra vacina, que tem um outro procedimento de vacinação, mas também então tem liberação específica para cada uma delas. Mas o importante é que começa o programa de imunização no Brasil e também no Rio Grande do Sul a partir de hoje. Governador, na última vez que nós falamos, o senhor me disse que a primeira pessoa deveria ser um profissional de saúde para valorizar aquelas pessoas que estão na linha de frente. Como vai se dar a escolha de quem vai ser o primeiro ou a primeira pessoa a receber a vacina no Rio Grande do Sul? Essa é uma tarefa que cabe aí, né, como disse, tecnicamente, a análise pela nossa equipe de saúde junto com os hospitais. A gente está discutindo, dialogando com os hospitais, os grandes hospitais, notadamente o Hospital de Clínicas é uma das grandes referências, né, possivelmente será do Hospital de Clínicas um profissional de saúde que atua na linha de frente para a definição, né? Ressaltando que é um ato simbólico este, né? Primeiro, o importante é que começa já em grande volume. O Rio Grande do Sul deve receber 340 mil doses nesse envio pelo Ministério da Saúde. Então, nós vamos conseguir imunizar a maior parte, se não toda a rede mais exposta, né? As pessoas que estão mais expostas num curto espaço de tempo. E a expectativa do próprio Ministério da Saúde é, em seguida, começarmos a ter a condição de fazer a imunização de 1 milhão de pessoas por dia, o que é bastante positivo. O Brasil tem essa tradição, é importante ser dito, dentro do Programa Nacional de Imunização, mas a gente tem uma expectativa de poder acelerar esses processos e garantir a imunização. Esse 1 milhão seria a partir de quando? 1 milhão de pessoas por dia seria a partir de quando, governador? Isso eu estou falando no Brasil, né? Evidentemente, sim. a imunização de 1 milhão de pessoas no Brasil. Então, assim que nós tivermos a garantia das doses seguintes, claro, a gente está falando aqui também de uma vacina que precisa de uma primeira dose, uma segunda dose de reforço em torno de 15 a 20 dias depois da primeira dose. É diferente a da AstraZeneca. A AstraZeneca Oxford é uma primeira dose e a segunda depois de cerca de 3 meses, a aplicação da segunda dose. Então, tem todo esse processo, né, logístico em relação a cada uma das vacinas. Governador, mas a partir de, eu só não entendi, a partir de quando 1 milhão de pessoas...
por dia, governador, no Brasil? O ministro não chegou a colocar o prazo desse 1 milhão, não tem como te responder, mas ele mesmo salientou, quando eu perguntei a ele, inclusive, desse 1 milhão, ele disse, olha, nas campanhas de vacinação que nós temos no Brasil, nós já vacinamos 1 milhão de pessoas, quando se vacina para poliomielite, quando se vacina para a gripe, H1N1, enfim. Então é possível isso, e a gente tem a expectativa de que o mais rapidamente isso possa acontecer. Claro que está trabalhando num caráter emergencial agora para a imunização, então, vamos dizer, não é um nível de organização e de estoques que se prepara para os outros programas de imunização. A gente já está largando com um estoque talvez menor, e conforme vão sendo produzidas as outras doses, né, na produção da Fiocruz e do Butantan, acho que é bastante importante ser dito, né, o Butantan viabiliza essa primeira leva, mas a Fiocruz, que é outra, nós temos o privilégio de ter no Brasil 2 grandes institutos renomados, reconhecidos, bons pesquisadores reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, que garantem 2 instituições, 2 vacinas com segurança para a nossa população. Então, as 2 estarão trabalhando, o Butantan já disponibilizando essas doses e a Fiocruz também a expectativa de muito em breve poder disponibilizar a fabricação da vacina de Oxford AstraZeneca, e aí podemos dar uma escala, um volume na imunização da população de todo o Brasil e, claro, do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, como é que vai ser a distribuição para o interior, governador, e os critérios também, porque a previsão, o grupo de risco, o grupo prioritário é um grupo amplo, ele vai além dos profissionais de saúde. Os municípios terão autonomia para escolher o seu grupo prioritário? Nós temos uma política de imunização dentro do Programa Nacional de Imunização, que estabelece nas faixas as etapas correspondentes. Então, os primeiros são os profissionais da área de saúde mais expostos. Temos também indígenas e quilombolas dentro do grupo prioritário, e temos depois, logo em seguida, os chamados superidosos, né? A população também, aliás, antes deles, até dos superidosos, acima de 75 anos, temos os idosos abrigados em instituições de longa permanência, né, os asilos, né, popularmente conhecidos como asilos, essas regiões com esses estabelecimentos com grandes grupos de idosos. Esses são os grupos prioritários, e todos os municípios devem, né, obedecer essa mesma lógica para a imunização. A gente ainda trabalha também na lógica de buscar viabilizar a antecipação. Trabalhamos isso em articulação com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Ministério da Saúde, a antecipação da imunização para os profissionais da educação, né, que também a gente sabe que é importante para garantir um retorno tranquilo das aulas, que logo em seguida devem ser retomadas, né, do ano letivo, na verdade, o início do ano letivo de 2021, o 2020 ainda está sendo encerrado, que a gente possa ter também a imunização dos profissionais da área da educação. Governador, tem mais uma pergunta para o senhor que não tem a ver exatamente com o Rio Grande do Sul, mas com uma possibilidade de ampliação da cobertura e que foi, em princípio, rejeitada pelo Ministério da Saúde, que foi a proposta dos empresários de comprarem doses da vacina, não do Butantan nem da Fiocruz, que serão destinadas exclusivamente ao SUS, mas de comprarem doses, importarem doses de uma outra vacina para imunizar os seus empregados e doar uma parte para o SUS. Essa proposta foi rejeitada a priori pelo Ministério da Saúde. Não seria, na sua avaliação, uma forma de ampliar a cobertura vacinal e se garantir que a população brasileira estivesse imunizada em menos tempo? Acho que até que nós tenhamos uma garantia de um programa de saúde pública consistente para a imunização da população, é pertinente que haja a priorização da imunização via o Plano Nacional de Imunização, e não abrir uma disputa em aquisições de vacina que poderia comprometer até o bom andamento do programa público. Então, acho que nós estamos muito perto de, além de começar o programa de imunização através do SUS, termos a consistência no volume disponibilizado para o Programa Nacional de Imunização, e aí se pode, eventualmente, passar o passo de aquisições de vacinas
através do setor privado. Mas eu acho que nesse momento parece adequado que se tenha uma prioridade ao programa de imunização através do SUS, no qual nós temos tradição. Não se trata aqui de imunizar quem pode ou quem consegue mais, quem tem capacidade financeira. Se trata de uma estratégia nacional, né? A imunização, ela não é para proteger individualmente apenas quem é vacinado. Ela é para, no volume de pessoas imunizadas, conseguirmos viabilizar um menor risco de contágio e a redução da incidência de internações nas UTIs dos hospitais públicos e privados. Veja que no processo das internações agora recentemente, a rede privada ficou em boa parte das regiões do estado totalmente comprometida, totalmente demandada, e foi o SUS quem garantiu o atendimento aos gaúchos que precisaram, porque a rede privada não tem essa capacidade. Então, a priorização ao público ela é razoável, pertinente, e entendemos que a gente precisa dar essa prioridade. Isso está acontecendo, em seguida pode-se dar um passo para viabilizar a iniciativa privada também, a aquisição. Governador, tudo que nós vamos falar dentro dessa pergunta que eu vou fazer para o senhor é com base em projeção. E eu lembro bem que no ano passado, quando nós passamos pela primeira onda, surgiu a possibilidade de uma segunda onda. O senhor disse, olha, acho que até o primeiro trimestre do ano que vem nós teremos vacina no Rio Grande do Sul. Está confirmando, era em cima de uma projeção, mas está se confirmando. A questão é a seguinte, na semana passada, o Ministério da Saúde, por meio da sua vigilância sanitária, projetou vacinar 1/3 da população brasileira dentro de do primeiro semestre, 6 meses. O senhor vê essa possibilidade? O senhor acha que é possível? E o que o senhor diz para aquelas pessoas que estão fazendo a seguinte pergunta agora? Quem sou eu na fila onde eu estou na fila da vacinação? E como eu disse, existe uma aprovação por parte do Ministério da Saúde, com discussão do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, das etapas, né, deste cronograma para a vacinação, que agora vai passar a ter calendário, né? Claro, foram aprovadas 6 milhões de doses emergenciais. Isso é preciso entender. 6 milhões de doses emergenciais, 2 milhões de doses emergenciais da AstraZeneca Oxford. Há uma boa perspectiva de, em seguida, haver aprovação de outras 4 a 5 milhões de doses já preparadas no Brasil pelo Instituto Butantan, e há a expectativa de que assim que chegue esse insumo, um parceiro chinês para o laboratório da Fiocruz, possa ser produzido em território nacional também a vacina de AstraZeneca Oxford. Então é possível sim conseguir chegar a um grande volume, eu não saberia dizer dados concretos, mas um grande volume no primeiro semestre. Há uma expectativa de até setembro nós termos um volume ainda maior, expressivo, que possa significar efetivamente caminharmos para números muito baixos de contágio. Há a expectativa de nos próximos 2 meses, iniciada essa imunização nos grupos prioritários, começar a se observar já uma redução de internações por casos graves atribuída justamente à vacina. E esse cronograma, evidentemente, vai ser fartamente divulgado das prioridades, grupos de risco, as pessoas com mais idade, né, os chamados superidosos, os idosos, as pessoas com comorbidades. Agora temos que ter, claro, um pouco de paciência, porque o volume de doses sendo aprovado é que vai permitir um calendário mais consistente para a imunização. Me desculpa aqui, é que eu estou em trânsito aqui também. Não tem problema. A Rosane vai fazer a última pergunta para o senhor aí. Governador, nós todos ficamos chocados com o que aconteceu em Manaus na sexta-feira, na semana passada, mas que estourou mesmo na sexta-feira com a falta de oxigênio. E houve também começou na quinta, né, a transferência de pacientes para outros estados. O senhor até, solidariamente com o governador de Manaus, ofereceu a possibilidade de receber pacientes de Manaus. Tem alguma confirmação se receberemos pacientes de Manaus aqui? E segundo, o senhor tem como tranquilizar os gaúchos de que aqui nós não corremos o risco de ter falta de oxigênio? Olha, Rosane, em primeiro lugar, nós colocamos a nossa estrutura à disposição porque é um momento de solidariedade, a gente entende que isso é importante.
e ninguém fica confortável de ver o que se observou em Manaus. Então, mesmo estando numa outra ponta do Brasil, nós nos colocamos à disposição. Agora encontrei aqui em São Paulo o governador do Amazonas e novamente falei a ele, olha, tudo que estiver à nossa disposição está, que se for necessário, está disponível para podermos ajudar. Claro que a gente está numa outra ponta do Brasil, e falei também ao ministro da Saúde, né? Falei, ministro, o Rio Grande do Sul está à disposição para ajudar no que for necessário em relação a Manaus. Ele disse, justamente o ministro, que prioriza os hospitais federais para a destinação dos pacientes. Então, mas os primeiro lugar, os hospitais federais daquela região. Então, até aqui não houve, né, a necessidade de enviar pacientes ao Rio Grande do Sul, mas como nós temos hospitais federais como Conceição, como clínicas, é possível que venhamos eventualmente a receber. Segundo ele, também monitoram a questão do oxigênio. Já ontem não houve falta de oxigênio em Manaus, porque eu tive produção aqui mesmo, mas de fato nos dias anteriores, talvez, né, cheguei a ter essa informação, cerca de 40 a 60 pessoas tinham perdido a vida diretamente relacionada à falta de oxigênio. No Rio Grande do Sul, a nossa característica no Rio Grande do Sul é de uma rede contratualizada uma rede contratualizada de serviços em hospitais filantrópicos. Então a diferença nossa é que o Rio Grande do Sul, o governo não administra diretamente os oxigênios, né? A gente contrata os serviços nos hospitais. O que eu determinei na final da semana passada é que a Secretaria de Saúde fizesse o levantamento junto da Federação dos Hospitais Filantrópicos e de Caridade, do seu estoque, porque justamente o que aconteceu em Manaus, no Amazonas, pode eventualmente ter disparado uma procura, né, por cilindros de oxigênio, e aí aquilo que não se esperava faltasse, pudesse vir a faltar por conta de uma procura maior. A nossa Secretaria de Saúde está fazendo esse levantamento junto dos hospitais para garantir que não haja nenhum problema e não há uma perspectiva até aqui de qualquer dificuldade nesse sentido. Tá, para encerrar de minha parte, governador, agora mesmo, as vacinas chegam que horas aqui no Rio Grande do Sul? Que horas é o desembarque e que horas vai ser a primeira aplicação aqui? Eu devo receber essa informação aqui em seguida, já pedi ao secretário executivo Ayrton Cascavel, deve me passar em seguida essa informação, a gente repassa a vocês para que possam anunciar. Nós vamos estar para a recepção as doses da vacina no estado, e a aplicação deve acontecer no final da tarde, entre 17 e 18 horas. Onde vai ser? Provavelmente no Hospital de Clínicas. Tá. O senhor já está definido quem será lá? Eu sei que a Rosane perguntou, mas isso está em tratativas ainda? A nossa equipe, como eu disse, conversou com a equipe do Hospital de Clínicas. Será alguém da linha de frente com exemplo de atuação ao longo do processo da pandemia. Uma profissional que teve 100% de presença, nenhuma falta, nenhum momento da pandemia, e premiando, né, e prestigiando justamente essa disposição, essa disponibilidade. Será uma mulher, né, que está na linha de frente entre, desculpa, estou na logística aqui, entre tantos profissionais, representando os profissionais de saúde altamente dedicados na linha de frente do combate ao coronavírus. Tá. É uma mulher, então, da UTI da Covid, clínicas, pessoa que não teve nenhuma falta e é exemplar para o hospital, né? Exatamente. Tá bem. Em seguida, a nossa equipe da Secretaria de Saúde vai dar mais detalhes aí e passar os dados. Tá. Governador, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Obrigado. Bom trabalho aí em São Paulo. O senhor retorna ainda hoje, né? Sim, em seguida, agora pela manhã ainda estou retornando ao Rio Grande do Sul. Tá. Obrigado, governador. Até mais tarde. Muito obrigado. Um abraço. Bem, são 10 horas indo para Amsterdã, pela Rede Gaúcha Sat. Nós tivemos o privilégio de ouvirmos aí a palavra do senhor governador ao vivo, direto de Guarulhos, São Paulo, agora pela manhã, quando os governadores participaram de um evento promovido pelo Ministério da Saúde para simbolicamente fazer a entrega aos estados da Coronavac, né, que estará então sendo deslocada para o Rio Grande do Sul ainda hoje, pelo que o governador colocou, e nas próximas horas e nos próximos dias será deslocada para os comitês regionais, os conselhos regionais
Comitê Regional de Saúde, no caso aqui em Tupã-Siretã, a 9ª Coordenadoria, que é a que estamos ligados, né? Há pouco tive contato com o Centro Administrativo de Tupã-Siretã, a informação de que o COI, que é o Comitê de Operações de Emergência na Saúde em Tupã-Siretã, está reunido nesse momento. O prefeito, inclusive, também estava participando dessa reunião e eles ainda continuam. O prefeito saiu da reunião agora para participar